Após muito tempo, finalmente conseguimos trazer para vocês o line-up completo dos processadores top de linha da AMD, de linha Ryzen. Temos aqui a linha Threadripper completa de processadores da AMD, aqueles para servidores com vários núcleos, processamento em massa e que entregam um bom desempenho. Mas é aí que entra a história. Como fica o desempenho desses processadores comparado a processadores como o Ryzen 7 2700X e processador Intel Core i7 8700K? A gente vai fazer um teste hoje rápido para vocês aqui, pegando uma média geral em jogos, utilizando uma Titan V, que é a placa de vídeo mais forte atualmente que temos no mercado, e também fazer vários testes sintéticos utilizando single core e multicore em todos esses processadores. Temos aqui processador Intel Core i7 8700K, Ryzen 7 2700X, processador Threadripper 1900X de 18 threads no total, processador Threadripper 1920X, que são 24 threads no total, e também o pico da cadeia alimentar, que é o Threadripper 1950X, que trabalha com 32 threads no total. Para fechar o conjunto da obra aqui, só faltou a gente ter alguns Core i9 para trazer aqui para vocês, mas infelizmente nós não temos disponível para trazer hoje nesse teste, então vai ficar para o próximo material aí para vocês. Mas deu um trabalhinho aqui, a gente conseguiu fazer um material bem bacana para vocês, fez umas renderizações, uns vídeos que eu acredito aqui que vai trazer um material bem bacana e agregar bastante aqui no canal para vocês, beleza, galera? Então já espero contar com o like de vocês aqui nesse vídeo, porque o vídeo realmente tem um line-up muito gigantesco e monstrão aqui de hardware para vocês. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, roda a vinheta e vamos conferir os testes desses monstrinhos aqui. Antes da gente entrar diretamente para os testes, eu vou explicar para vocês um pouquinho da bancada que foi utilizada, tá, para os nossos reviews aqui. Primeiramente, começando pela NVIDIA Titan V, que é a GPU mais forte atualmente no mercado, então a gente colocou junto com esse kit realmente para dar um pesar bem grande quando utilizado em jogos. Além disso, a placa-mãe, né, nós temos diferentes sockets. Temos plataforma de 8ª geração, né, 1151 da Intel. Temos plataforma AM4 da AMD, né, utilizando o chipset X470x2700X. E também temos a plataforma TR4 da AMD, que é a plataforma high-end deles, que concorre diretamente com o X299 e ela trabalha com o chipset X399. Né? Temos aqui o modelo da ASUS top de linha Zenith Extreme, que é um dos modelos mais top atualmente no mercado, disponível para a plataforma TR4 se você for utilizar um processador Threadripper. É uma placa-mãe cheia de diferenciais, bem bacana. Na parte da memória RAM, vamos trabalhar com Dual Channel e Quadri Channel quando a plataforma tiver essa opção. Então, no nosso caso aqui do TR4, os Threadripper, eles suportam Quadri Channel, então a gente utilizou os 4 pentes de memória. Quando a gente utilizou aqui na plataforma, né, no caso, uma 8ª geração, por exemplo, ou uma M4 da AMD, utilizamos eles em modo Dual Channel, mas ainda assim utilizando 4 módulos de memória, assim como utilizamos quando foi colocado na plataforma TR4 em Quad Channel. Foi sempre 16 GB divididos em módulos de 4 GB com frequência de 2666 MHz para combinar tanto com plataforma Intel como com plataforma AMD. Não fica uma frequência nem muito alta, nem a mais básica de todas. Fica no meio do caminho ali, então acredito que é uma frequência que consegue extrair um desempenho legal desse kit. Então acredito que agora dá pra gente parar de enrolação e puxar os nossos primeiros gráficos aqui já. Bom, vamos lá, iniciando aqui com os nossos testes, né? Primeiramente rodando aqui, né, benchmarks sintéticos, tá? Ou seja, benchmarks 2D para CPU, ok? No teste do WinRAR, que é um teste de compressão, descompressão de arquivos, é um teste até que bem pesado, né? Quando utilizando o modo single core, que é somente um núcleo do processador sendo utilizado, vendo o desempenho dele isolado, nossos processadores aqui com single core mais forte e clocks mais altos levaram vantagem. Temos aqui o exemplo do 8700K conseguindo na casa dos 8 minutos, né, concluindo todo o teste, fazendo toda a compressão e a descompressão dos arquivos, em sequência indo ali pelo R7 2700X e logo na sequência 1900X, 1920X e 1950X. Agora no WinRAR em modo multicore, ou seja, utilizando todos os threads do processador, 1950X utilizando todo o seu potencial, seus 32 threads, aí conseguimos ver vantagem quando utilizamos mais núcleos, tá? Claro que vale também a otimização do software, e isso fica bem evidente quando você vê que um processador de 12 threads como o i7 8700K consegue 1 minuto e 44 no tempo de compressão e descompressão dos arquivos, enquanto o 1950X com 32 threads faz em 1 minuto e 24. É abaixo do 8700? É sim, então ele conseguiu uma vantagem, mas mesmo assim é um valor muito próximo, e a gente nota ali que talvez o software não esteja tão otimizado assim para a plataforma AMD, ou uma falha na arquitetura da AMD também na hora de trabalhar com esse programa. Logo em seguida vem os processadores ali por índice de mais fortes, 1920X
1900X e o 2700X, ficando um pouco abaixo do 8700K. Agora falando do Super Pi no modo 1M de cálculo, né? Seja em modo single core ou em modo multicore, qualquer um dos processadores conseguiu concluir bem rápido o teste. É um teste que é muito rápido de ser feito e ele acaba em coisa ali na casa dos 10 a 11 segundos. Tanto é que o processador mais forte, seja em single core ou em multicore no Super Pi, foi o 8700K, na casa dos 8 segundos, tá? Principalmente quando falando de single core, indo para quase 9 segundos no multicore. Logo em sequência temos os outros processadores como o 2700X, 1900X, 1920X e 1950X nessa ordem, seja em multicore ou single core. Agora um teste prático que eu acho que é bem interessante para vocês. É um render de um vídeo de 1 minuto no Premiere Pro CC 2018. Então utilizando todos os núcleos do processador, utilizando a máxima performance do nosso CPU. Ou seja, aqui é o desempenho bruto que vai contar aí na prática, principalmente para vocês que são youtubers. O processador Threadripper 1950X conseguiu concluir no menor tempo possível, em 6 minutos e 23 segundos. Logo em seguida veio o 1920X na casa dos 8 minutos, 1900X na casa dos 15, empatado com o 2700X que tem a mesma quantidade de núcleos na casa dos 15 minutos, e em sequência o 8700K que possui menos núcleos, com um pior tempo na casa dos 16 minutos. Geekbench na pontuação single core, o que conta aqui é quanto maior a pontuação, melhor o processador. E quanto melhor for o single core do processador com maior clock, maior vantagem ele vai ter. No caso aqui conseguimos o 8700K com a melhor pontuação, na casa dos 5.300 pontos. Logo em seguida o processador Ryzen 2700X, seguido pelo Threadripper 1900X, 1920X e 1950X. Agora no Geekbench, no modo multicore, utilizando todos os núcleos do processador, processadores com mais núcleo levam mais vantagem. Então temos ali o processador 1950X na casa dos 29.000 pontos, logo em sequência 1920X com 26.000 pontos, 1900 com 23.000 pontos, 2700X com 25.000 pontos e o processador Intel 8700K com 20.000 pontos. Uma diferença bem grande entre um, fazendo aquela escadinha bonita da gente ver. No CPU Z Single Core, quanto maior a pontuação, melhor. E os processadores aqui que levam vantagem mais uma vez são os que têm um Single Core melhor e que têm uma performance maior por cada núcleo com clock maior. Ou seja, Threadripper 1950X, 1920X, 1900X e o 2700 são processadores que ficaram abaixo de processadores como o 8700K. E a mesma história acabou acontecendo quando utilizando o CPU Z, só que em multicore. A pontuação dele também formou aquela escadinha bem bacana para a gente acompanhar aqui com todos os processadores. Agora um teste de renderização 3D mesmo, que é um teste muito interessante e muito utilizado, é o Cinebench. Ele basicamente vai utilizar todos os núcleos do processador para fazer um render em 3D. Aí quem tem mais núcleos, uma performance maior mesmo, bruta do processador, leva vantagem. Na casa dos 3.000 pontos temos o Threadripper 1950X, logo em sequência o Threadripper 1920X com 2.400 pontos, dando vantagem ali também, empatado quase, com o processador Ryzen 2700X, temos o Ryzen 1900X Threadripper na casa dos 1.600 pontos e 1.700 pontos. E logo abaixo, na verdade bastante abaixo dos processadores com mais núcleo, temos o 8700K com 1.371 pontos. Agora, quando falamos de jogos, pegamos aqui uma amostra de 5 jogos, tiramos uma média geral com a Titan V e conseguimos uma performance bem interessante de vocês acompanharem aqui. Processadores com muitos núcleos, só que com um single core não tão forte como o 1950X, 1920X e 1900X, acabam levando uma desvantagem em jogos, tá? São processadores que não são bem utilizados. Os jogos utilizam 4, 6 núcleos, 8 threads no máximo na sua performance, mesmo quando utilizando uma placa forte como a Titan V. Então processadores como i7 8700K, Ryzen 2700X, Ryzen 2700, i5 8600K, R5 2600X e processador R5 2600 acabam levando performance melhor e algumas vantagens, inclusive sendo muito mais vantajosos, principalmente pelo seu preço dentro de jogos. Bom pessoal, eu acredito que deu para vocês tirar as mesmas conclusões basicamente que eu tenho aqui. Quando se trata de multitarefa, de processamento bruto, quando você precisa de muitos núcleos trabalhando e quando o software é otimizado para trabalhar com vários núcleos, seja a plataforma da Intel ou seja a plataforma da AMD, quem tiver vários núcleos com uma arquitetura boa, como é o TR4, como é os processadores Threadripper 1900, 1900X, 1920X e o 1950X, ele vai tirar um bom proveito e ele vai sair na frente. É o caso do 1950X que você olha comparado com o processador i7 ou com o 2700X da própria AMD, ele tira uma margem gigantesca entre os outros processadores
quando vai ser utilizado vários núcleos. Só que ainda assim se trata de uma plataforma cara, é uma plataforma high-end. E é por isso que você deve notar, né, colocar bem na sua ponta do lápis ali na hora que você for fazer, né, o seu orçamento, o que você procura para sua máquina. Você procura uma plataforma high-end ou você procura uma plataforma para rodar jogos. Você pode ver aqui que o 2700X e o processador Intel Core i7 8700K, por exemplo, eles são ótimas opções para dentro dos jogos. E nesse caso a gente colocou até outros processadores que nós tínhamos testes aqui, como o Ryzen 2600, 2600X, processador i5 8600K. E vocês notaram que esses processadores conseguem tirar a mesma performance de processadores i7 e 2700X. Por quê? Porque dentro de uma plataforma gaming pensada para jogos, essa faixa de desempenho já basta. Já é um nível de processador bacana, e a gente já consegue extrair desempenho em Full HD de uma Titan V, por exemplo, mesmo que utilizando o preset máximo em Full HD. Ela consegue, qualquer um desses processadores consegue tirar o desempenho máximo. E quando trabalhamos com uma plataforma mais high-end, que se trata dos processadores Threadripper, com 18 núcleos, com 24 núcleos, com 32 núcleos, a gente não vê tanto proveito. Eles ficam muitas vezes empatados com uma plataforma mais simples em desempenho, ou muitas vezes até abaixo, porque muitas vezes muitos núcleos com baixo clock pode não ser uma boa opção para dentro dos jogos. Os jogos muitas vezes utilizam um single core muito bom, com clock maior e uma quantia de núcleos que seja suficiente. Estamos falando ali de 4 ou 6 núcleos, por exemplo. Ou que seja 2 núcleos reais, 4 threads. Ou, por exemplo, 4 núcleos reais e 8 threads. Já seria uma ótima opção para dentro dos jogos. Então, quando eu tenho uma plataforma muito high-end, com 32 threads, por exemplo, a gente não vê um aproveitamento dentro de jogos. Então, você deve se focar sempre para onde você quer investir. Agora, quando o assunto é uma plataforma high-end, que vai ter um desempenho para multitarefas grande, você precisa de uma multitarefas bem vasto, né? Vai trabalhar com vários programas, vários softwares, altas demandas de armazenamento, memória RAM, vai utilizar softwares de renderização, por exemplo, aí uma plataforma high-end como a TR4 se mostra um benefício bem grande. Aí eu não concordo nem, por exemplo, você pegar um 1900, que muitas vezes você viu que o 1900X, ele empata com o Ryzen 2700X em vários dos casos. Por quê? Porque o 2700X ele tem 18 threads, enquanto nós temos aqui o processador 1900X também com seus 18 threads. Então são dois processadores que entregam basicamente a mesma performance. São processadores que são muito iguais, tá? Em qualquer tarefa que a gente vai utilizar. Em jogos eles são muito parecidos, em softwares específicos que utilizam um núcleo, ele vai ser muito parecido também, e quando utiliza multinúcleos, aí que talvez ele possa ter alguma diferença, porque ele tem um pouquinho mais de cache, mas olhe lá, é um caso bem específico ainda. Quando se trata de jogos, ainda o Ryzen 7 2700X é uma melhor vantagem com a plataforma high-end. E muito disso eu não digo nem por causa do desempenho, mas também por causa do preço. E a mesma coisa que eu sei que acontece aqui na plataforma da AMD, na plataforma high-end, na plataforma TR4, eu sei que também acontece na plataforma X299. É um ecossistema totalmente diferente, é um ecossistema high-end. Placa-mãe mais cara, memória mais cara, se você for utilizar mais armazenamento, sistema de refrigeração mais caro, e os processadores também são ligeiramente colocados acima, são todos mais caros. Mesmo falando aqui, né, comparando aqui um ponto interessante para vocês, que os processadores da concorrente, os Core i9, por exemplo, eles são processadores que, apesar de estarem colocados muitas vezes em desempenho equilibrados com os processadores Threadripper, os processadores Threadripper da AMD, eles são sempre um nível abaixo em preço. Tá? Então, por exemplo, onde você tem o processador 1950X com 32 threads da AMD colocado na casa dos R$5.000, você tem o processador, por exemplo, 7950XE com 32 threads da Intel, né, trabalhando na casa dos R$8.000 a R$10.000, dependendo do caso, dependendo do estoque que você vai pegar. São processadores que chegam a custar até o dobro de um processador Threadripper, e você vai ter a mesma performance, tá? Você vai ter um desempenho bem semelhante, tá? Esses processadores aqui eu não fiz teste de overclock para vocês, tá? Até porque é difícil a gente encontrar refrigeração adequada para extrair um bom desempenho. Mas eu falo assim, com a minha refrigeração básica ali, eu consigo tirar 5 GHz, tá? De um processador aqui, por exemplo, como o 8700K, limpo, tá? Um overclock bem fácil de você fazer. Com o processador 2700X você consegue chegar na casa dos 4.1, 4.2 GHz, um overclock bem alto se você for dar uma olhada. Falando agora dos Threadripper, qualquer um deles, tá? Até o 1950X você chega a 4 GHz, estável. Você chega tranquilamente com qualquer um desses processadores. Falando de uma plataforma top, eu tô falando de uma Zenith Extreme, uma placa-mãe que já auxilia bastante, né? Aí você combinando com um kit top, uma fonte de alimentação legal, memória RAM, uma Titan V, uma 1080 Ti ou um SLI de 1080 Ti, aí você vê bastante vantagem. Além disso, outros pontos que a gente precisa mencionar para vocês, tá? Que divide a plataforma mais simples da Intel e da AMD de uma plataforma como a TR4, a plataforma X399 da AMD,
é a quantia de linhas PCI Express, tá? Aqui nós estamos falando de muito mais linhas PCI Express. Então você tem mais suporte a armazenamento M2 diferenciado, suporte a placas de vídeo, suporte a M2 com, né, transferência mais alta, porque nós temos mais linha disponível para trabalhar, mais USB 3.1, mais USB 3.0, entre outros recursos que você pode estar se beneficiando quando está falando de uma plataforma top de linha como essa, ok? Mas assim, se o teu esquema é jogo, se você quer somente jogar, você já sabe, plataforma mais simples, tá? Falando de uma 8ª geração ou de um processador M4 aqui, né? Uma X470, combinando com um processador 2700X ou um processador até mais simples, já está de bom tamanho e é uma plataforma top de linha, bacana para você jogar. Agora, se você quer para trabalho pesado mesmo, você procura um trabalho diferenciado, né? Você precisa de um multitarefas muito mais aprimorado, com muito mais núcleos, TR4, X399 ou um X299, que a gente nem testou aqui, eu sei que são as plataformas ideais para vocês, beleza? Espero que você teste curioso comparando plataformas de segmentos diferentes e mundos diferentes de hardware, né? Tenha agradado vocês, vocês estão curtindo o nosso material. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, favorito, compartilhar com seus amigos e se inscreve aqui no canal aqui embaixo, beleza? Conforme vai passando os dias, eu vou trazer mais alguns testes para vocês com 1950X, vou trazer algumas máquinas diferentonas aí para vocês com plataforma high-end, então não esqueça de comentar lá embaixo o teste que vocês querem ver. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.